Bom dia, boa tarde, boa noite. Daremos então estreia à programação do PodCal, o podcast voltado aos calouros, os novos ingressantes do curso de fisioterapia aqui na UEPA. Aqui quem vos fala é Joel de Andrade Brito e Vivian Isabelle Soares Godinho, acadêmicos do curso de fisioterapia da UEPA Campus 12. O podcast foi criado justamente como parte do projeto de pesquisa, podcast como ferramenta de auxílio da adaptação de calouros na Universidade do Estado do Pará, Campus 12, aqui em Santarém, no curso de fisioterapia. Estamos aqui também com a presença do nosso professor, doutor Tiago Santos Silveira. Vamos dar início às nossas apresentações. Bom, professor, você poderia falar um pouco sobre você? Falar um pouco sobre a sua docência, sua especialidade, graduação e o tempo da sua atuação aqui no Campus 12? Então, primeiramente, eu queria saudar a todos os alunos do primeiro semestre do curso e a todos os professores que fazem parte desse Campus 12, ao qual eu pertenço há 8 anos. Apesar de eu já estar na UEPA há 11 anos, eu estou aqui no campus apenas há 8 anos. E a docência minha ela começou de uma forma um pouco diferente, porque desde a graduação, quando eu tive a oportunidade de participar de iniciação científica, eu descobri a vocação da pesquisa. Porém, a vida de pesquisador fisioterapeuta no nosso país, ela não é fácil porque não existem institutos de pesquisa voltados à fisioterapia. Dessa forma, eu tive que sair do município onde eu fiz a minha graduação e fui buscar a pós-graduação no eixo sul-sudeste, que é onde tem as maiores oportunidades e onde tinha as melhores universidades para você fazer pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Dessa forma, eu fiz especialização em fisioterapia dermatofuncional na Universidade de Castelo Branco do Rio de Janeiro e, na sequência, eu fiz o mestrado no Departamento de Cirurgia Plástica da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E a docência em mim foi um pouco diferente, porque a primeira turma que eu pude ter oportunidade de dar aula foi a minha turma da especialização. Então, o último módulo de aula, a coordenadora da pós, ela me convidou para dar uma aula para a minha turma. Uma aula em que ela ia falar sobre métodos de fazer um resumo total da pós, e ela ia falar de métodos terapêuticos dentro da dermatofuncional voltada à estética, e ia falar de métodos quantitativos. Então, foi uma aula desafiadora, porque eu nunca tinha trabalhado com isso. E ela percebeu em mim uma pessoa que tinha curiosidade nessa área. E aí ela me convidou para dividir a disciplina com ela. Então a minha primeira experiência como docente foi para a minha turma de especialização. A partir da turma seguinte, eu virei professor efetivo desse programa da especialização em fisioterapia dermatofuncional na Castelo Branco, no Rio de Janeiro. E no ano seguinte eu me mudei para São Paulo, onde eu fui fazer o mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu fiz o concurso para a UEPA, em 2010, e o doutorado eu pude fazer já como professor da UEPA e fiz pelo programa de pós-graduação em biotecnologia da UFPA. Então, como vocês puderam perceber, a docência para mim ela foi uma consequência da pesquisa. Então, a minha vocação identificada inicialmente ela não foi a docência, ela era a pesquisa. E aí, como a gente não tem vagas para fisioterapeutas pesquisadores, eu tive que buscar na docência uma possibilidade de eu ser pesquisador. E aqui estou levantando a bandeira da pesquisa para a fisioterapia, que é uma ciência que necessita muito de comprovação científica, pois é uma ciência muito jovem dentro das ciências da grande área da saúde. Também temos esse entendimento que o senhor foi um dos precursores no processo dessa transição, do projeto pedagógico do curso de fisioterapia. Então a gente gostaria de saber sobre um breve recorte, como é que foi presenciar essa transição e como os novos ingressos do curso de fisioterapia poderiam entender a grade curricular do curso. Para mim foi um processo desafiador, porque eu participei do projeto político-pedagógico tradicional por 3 anos, do qual eu tinha uma disciplina que é a minha área de formação, que é a fisioterapia dermatofuncional, em que eu ministrei por 3 anos consecutivos. E aí, na transição para as metodologias ativas, esse conteúdo voltado à fisioterapia dermatofuncional,
ele ficou isolado ao módulo 10 da tutoria e parte de habilidade desse mesmo semestre, que é o 7º semestre do modelo novo, né, das metodologias ativas. Então, inicialmente foi um choque muito grande, porque eu fui aluno do método tradicional, fiz todo o meu percurso de formação pelo método tradicional e só não tive tanta dificuldade porque quando fui implantar o curso de medicina na UEPA de Marabá, eu tive a oportunidade de participar como aluno de uma pós-graduação em que a UEPA estava oferecendo aos professores do campus de Marabá, que iam ser os futuros professores do curso de medicina. E essa especialização ela era voltada a metodologias ativas como uma forma de capacitação desses professores para a implementação do curso lá. Isso ocorreu no ano de 2012 e a implantação do curso aqui ocorreu em 2016. Então, a gente está passando por uma fase de avaliação do projeto político-pedagógico. A primeira avaliação ela já fez uma pequena modificação no projeto político-pedagógico e a segunda modificação ela vai ocorrer daqui a 2 anos, que a gente espera que já seja um projeto mais amadurecido e mais direcionado às nossas realidades, porque ele foi um projeto ainda construído em parceria com o campus de Belém. Nós sabemos que as realidades sociais, as realidades econômicas, as realidades culturais são bem diferentes e isso interfere totalmente no nosso percurso de formação. Então, daqui a 2 anos, acredito que a gente tenha na UEPA um currículo em metodologias ativas muito mais maduro do que o que foi implantado em 2016. Certo, professor, obrigada. Bom, como discentes da UEPA, podemos falar por nós mesmos que sentimos algumas dificuldades no processo de tutoria e o processo de avaliação da tutoria. Gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre o que é uma tutoria. Como a tutoria pode ser dividida, estruturada, quais são as funções de cada aluno, coordenador, secretário e tutor. A tutoria ela é uma estratégia de metodologia ativa, né? Então, a gente utiliza na tutoria um tipo de metodologia que é chamada de PBL, né? Que vem da sigla Problem Based Learning, e que parte do princípio de um problema. Então, para ser metodologia ativa, todas as provocações que os alunos têm, elas são baseadas em um problema. No caso da tutoria, vocês têm uma situação-problema, que não necessariamente pode ser construída através de um texto, pode ser uma imagem, pode ser um fluxograma, pode ser um organograma, enfim. E que através dessa provocação problemática, cria-se um percurso em que os alunos devem identificar algumas fases do processo, como, por exemplo, inicialmente termos desconhecidos, depois elencar nessa situação problema, que pode ser de forma verbal ou com uma linguagem não verbal. E aí, se for numa linguagem verbal, a gente pode elencar palavras-chave. Depois dessas palavras-chave, começa uma discussão em forma de hipóteses, onde os alunos são estimulados pelo tutor a trazer o conhecimento prévio sobre aquele assunto. Então, cada problema ele tem que ser construído a partir do princípio em que as pessoas que desenvolvem o problema devem saber em que fase de formação o aluno está, se é no primeiro semestre, ou se é no terceiro semestre, ou se é no 7º semestre, para identificar que tipo de conhecimento ele já tem para poder provocar esse conhecimento prévio. Então, vocês imaginam que o conhecimento prévio de fisioterapia de um aluno do primeiro semestre é bem diferente do conhecimento prévio do aluno do 7º semestre. Tá? Então, qual o papel de cada um dos pares da tutoria? O tutor é a pessoa que vai, como o próprio nome já diz, fazer o tutorial, ou seja, é a pessoa que vai conduzir toda a fase do processo. Isso significa dizer que é o tutor quem faz todas as provocações para que sejam inicialmente formados os coordenadores
ou o coordenador, e os secretários. Então, a figura do coordenador é a figura do aluno que vai ajudar ou auxiliar o coordenador na condução daquele problema, seja na abertura até o fechamento. Então, a função do coordenador é auxiliar em todas as funções o coordenador, o tutor. Já o secretário ou a secretária é a pessoa que vai ser responsável em fazer as anotações de todas as fases do processo. Pois no final do fechamento, este secretário ou esta secretária vai ter que apresentar à turma e aos tutores daquele ano um relatório em forma de descrição, como se fosse aproximadamente uma ata do que foi citado tanto na abertura até o fechamento, ou seja, todos os conhecimentos que foram debatidos naquela sessão tutorial. E os outros participantes, os outros alunos, são as pessoas que vão ser induzidas aos estudos. Obviamente que tanto coordenador ou coordenadora quanto secretário e secretária também devem alcançar esses objetivos. Então, à medida que a discussão vai avançando, coordenador e secretário são avaliados também como partícipes do processo da tutoria. Tá? Então, eles não têm só aquela função de tutor ou de coordenador ou secretário. Boa, professor. Professor, agora, sendo como um dos tutores, né, voltado ao curso de fisioterapia, para o senhor, quais são os critérios de avaliação pertinentes para uma tutoria? Os critérios de avaliação pertinentes para a tutoria são acreditar que todos os alunos e todas as alunas já trazem um conhecimento prévio e que esse conhecimento prévio ele é primordial para o desenvolvimento do conhecimento que o problema está se propondo. Então, partindo desse princípio, todos os alunos já começam com uma pontuação acima do que o mínimo estabelecido pelo projeto político pedagógico, que é o 0. Então, a partir desse princípio, todos os alunos já começam com a pontuação 1. Da mesma forma que eu acredito que todos os alunos, eles de alguma forma, eles adquirem processos de aprendizado diferentes, o que significa dizer que cada aluno tem um método de aprendizado. Tem aluno que aprende lendo, tem aluno que aprende escutando, tem aluno que aprende escrevendo, tem aluno que aprende ouvindo rádio. E da mesma forma que cada um tem um processo de aprendizagem, cada um tem uma forma de apresentar o seu conhecimento. Tem pessoas que são bem eloquentes, tem pessoas que escrevem super bem, tem pessoas que não sabem nem falar e nem escrever, mas executam na prática, manualmente, muito bem. Então a tutoria, ela acaba sendo um momento em que o tutor deve ter a sensibilidade de transpor o que está sendo falado para o que ele acredita que aquele indivíduo possa passar do ponto de vista prático. Então, dessa forma, eu acredito que todos os alunos eles devam partir do princípio de que eles têm a nota máxima, e a partir do momento que eles não vão cumprindo com os itens, os critérios pré-estabelecidos para a avaliação da tutoria, eles possam ir perdendo essa pontuação. Porém, o que a gente observa é que a avaliação da tutoria é uma avaliação muito crítica, o que de alguma forma acaba estressando, desestimulando grande parte do corpo docente. Então, eu acredito que isso deva ser um processo de amadurecimento do corpo docente para que a tutoria não seja um vilão do aprendizado, e sim seja uma das fases mais importantes do aprendizado, e que os alunos possam sentir prazer em ter tutoria e não desprazer em ter a tutoria, como é o que a gente observa hoje em dia. Certo, professor, obrigada. Tendo em vista que a tutoria ela estimula o conhecimento do aluno em sua própria busca de conhecimento, gostaríamos de saber quais as fontes mais confiáveis. Ao seu ver, quais são os sites mais confiáveis, os livros mais confiáveis? Os sites mais confiáveis para que se possa fazer buscas acadêmico-científicas são as bibliotecas virtuais. Quais são as bibliotecas virtuais que a gente tem livre acesso no Brasil? Livre acesso no Brasil, a gente tem a Cielo, que é uma base de dados
que é sediada na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, e que ela disponibiliza gratuitamente 100% do seu conteúdo. Além da PubMed, nós temos da Cielo, nós temos uma importante base de dados que é a PubMed, que ela é sediada no NIH, que é o National Institute of Health dos Estados Unidos, é como se fosse o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, em que lá eles sediam maior parte das bibliotecas virtuais do mundo. Porém, nem toda a literatura que está disponibilizada lá você consegue ter acesso gratuitamente. A maior parte dos artigos, além de serem em língua inglesa, eles são artigos que você precisa pagar. Então, além desses dois, na fisioterapia nós temos a Pedro, que é a nossa base de dados mais importante de medicina, de fisioterapia baseada em evidências, e tem também a de medicina baseada em evidências, que é a Cochrane, que inclusive no Brasil a gente tem a Cochrane do Brasil, mas que tem uma base de dados também mundial. Quando o aluno ele já começa a discernir quais as bases de dados mais fidedignas, ele começa a aprender em quais sites, em quais bibliotecas virtuais ele pode confiar, eu indico o uso do Google Acadêmico. Porém, o uso do Google Acadêmico para as pessoas que não têm experiência nenhuma na pesquisa de artigos, ele pode te direcionar para trabalhos, para resumos, enfim, para conteúdos que não têm nenhum tipo de validade científica, mas que estão disponíveis na rede de fácil acesso, e aí a pessoa, como não tem conhecimento prévio em discernir se é ou não uma fonte fidedigna, ele acaba utilizando. Então, para quem não tem conhecimento sobre bases de dados, o Google Acadêmico não é interessante. Para quem já conhece as bases de dados fidedignas, o Google Acadêmico ele acaba sendo a ferramenta talvez a mais importante, porque ele consegue aglutinar todas essas que eu falei anteriormente. Certo, professor. Muito obrigada. Bom, o senhor gostaria de deixar alguma coisa para os novos calouros? Gostaria de deixar uma informação muito importante, que é que a nossa universidade ela é pública, ela é gratuita e a gente preza pela qualidade. A gente preza pela qualidade, e essa qualidade ela se transpassa ao engajamento profissional que os egressos do curso de fisioterapia têm no mercado. Então, não por acaso, quase metade do corpo docente do curso de fisioterapia é egresso do curso de fisioterapia de Santarém. E das turmas mais recentes, já tem quase que 100% dos professores temporários. Então, isso demonstra que o curso de fisioterapia em Santarém, ele tem essa amplitude de formação em formar profissionais que estão aptos a seguirem uma carreira acadêmica, da mesma forma de formar profissionais que estão aptos para assumirem a carreira assistencial, indo trabalhar em clínicas, em centros esportivos, em hospitais e UTIs e assim por diante. Então, a mensagem que eu posso deixar para os alunos é que tenham bastante concentração para que vocês possam alcançar essa metodologia, que é muito diferente da metodologia que provavelmente vocês trazem do ensino médio. E que essa concentração se transforme em tempo e dedicação para que vocês possam estudar e alcançar o conhecimento. Podem ter certeza que vocês vão ter um corpo docente que se preocupa com a vida de vocês acadêmica e que vai estar à disposição para ajudá-los quando vocês mais precisarem. E aqui nos despedimos. Quem fala aqui é Joel Brito E Vivian Isabelle. Até logo, tchau! Tchau!